Bom dia, bom dia. Aqui mais um vídeo. Eu gostaria de falar sobre algumas características desse mundo moderno. Essa coisa um contraponto entre o imediatismo, que é uma das características principais hoje nesse mundo moderno, tecnológico, e guiado pelas redes sociais e pelos relacionamentos virtuais entre as pessoas. O imediatismo, então, ela passa a ser um dos carros-chefe desse mundo vivenciado atualmente. Eu gostaria de fazer um contraponto nisso aí, nessa coisa da questão do poder da reflexão. Dá a entender hoje que parece que a reflexão, que é uma das grandes virtudes do ser humano, refletir acerca parece que está em desuso, parece que é fora de moda. Primeiro porque exige maturidade pessoal, intelectual, emocional. E segundo, ele exige tempo, paciência. Por que não dizer dedicação? Eu acho que talvez hoje em dia essas características, né, são jogadas para debaixo do pano. Porque hoje há uma necessidade exacerbada por validação, por likes, por aparecer, por ver e ser visto, pela coisa rasa e pela coisa superficial. Então, essas características, elas não exigem reflexão, elas não exigem ponderação, elas não exigem contraponto. E assim, diante disso tudo, já no final do ano passado, eu fiz uma reflexão assim, né, no sentido de detectar algumas coisas. Dentre elas, o que salta aos olhos é que hoje, né, por incrível que pareça, por mais paradoxal que pareça, mas é uma realidade, o silêncio é uma arma preciosa nesses dias, né, ditos como caóticos, que na verdade não são caóticos. Esse caos ele está sendo criado, ele está sendo fomentado desde o início do século XXI. Lá pelos idos de 2001. Mas não é esse o ponto. O ponto é a questão do silêncio. Né? E eu percebi o seguinte: nós temos que manter essa arte do silêncio, de uma forma geral, e numa forma específica, é a área da privacidade, da nossa privacidade. Isso é fundamental nos dias atuais. Né? Isso é fundamental para nós atravessarmos esse mar que se instalou na nossa sociedade contemporânea. Né? Mar, para alguns, de sofrimento, para outros de ignorância, para outros ainda de futilidade, né? De razoabilidade. Então a gente, pelo menos eu estou começando a perceber que o silêncio é que vai ser a grande tônica para a gente sair desse caos, dessa coisa acelerada, desse imediatismo propriamente dito. Então, ao silenciar, ao afastar, ao me manter
na esfera privada ou na minha privacidade, eu consigo perceber que a reflexão ela é importantíssima, principalmente nessa época. E através dessa reflexão eu pude chegar a uma constatação. O silêncio é fundamental. Primeiro, em linhas gerais, a maioria das pessoas não estão nem aí pro que você quer falar. Embora essa mesma maioria querem ser ouvidas. E o que não está errado. Afinal de contas, segundo a filosofia estoica, nós temos que ouvir mais e falar menos. Ouvir hoje passa a ser um diferencial nas nossas relações humanas. Ouvir mais passa a ser um diferencial em nossas relações humanas, o que é interessantíssimo. Não só demonstra que a gente respeita as pessoas, como também você as conhece, você abre outras perspectivas, você vai ter outras concepções acerca de. Então, voltando na questão do silêncio, hoje eu sou partidário dessa bandeira do silêncio por esse aspecto assim que salta aos olhos, que é essa questão do as pessoas não querem ouvir, principalmente determinadas coisas que saem da normalidade, saem do supérfluo, saem da fantasia, saem da Matrix, né, da grande mãe. E assim eu vim percebendo nesses últimos meses, né, e 2023 ele foi maravilhoso nesse sentido, que ele começou, né, com um grande desafio na minha vida, estava sendo concretizado, e de fato acabou concretizando. Ali, próximo da metade, houve uma mudança significativa na minha vida. E quando eu falo mudança, é mudança no sentido literal. Também tive grandes surpresas nesse processo da mudança. Tive que deixar algumas pessoas, ganhei outras pessoas, e isso aqui é o maravilhoso da coisa. Mas o segundo semestre eu vim começando a perceber isso. As pessoas elas não estão muito afim de ouvir, embora elas querem atenção e querem ser ouvidas, mas elas ouvirem, e aí é que está o exercício de ouvir mais, falar menos. Acho que essa é uma das saídas para esse caos que está instalando aí nesse mundo nosso. E assim, eu estou bem seguro quanto a isso, bem tranquilo quanto a isso, nessa coisa do silenciar, né? Porque ao manter o silêncio também eu percebi que de certa forma eu estou acalentando, né, meu coração. Né? Assim, percebe-se que a pessoa não tem interesse, isso é um fato. Talvez a pessoa não esteja preparada para ouvir. Não que o que eu tenha a dizer é alguma coisa profunda, longe disso. Eu ainda me coloco nesse rol aí das pessoas que se expressam, conversam, falam sob a égide da coisa rasa, né? Nada profundo, bem superficial. E eu ainda me coloco nesse aspecto aí. Mas assim, eu vou dar um exemplo aqui ilustrativo do que eu estou falando, da questão
da coisa rasa, da pessoa não quer ouvir. Pessoas que reclamam muito, né? Muito reclamam, ao qual eu era uma delas, isso eu não nego, nem jogo para debaixo do tapete, porque eu quero mostrar a importância disso aí, esse mudar esse olhar que nós temos com relação ao externo, mudar isso. Isso qualquer pessoa pode fazer, só que ela tem que ter uma certa disciplina e exercitar isso, ou seja, mudar essa percepção do externo. Mas o que eu percebo com as pessoas que têm ainda essa coisa da reclamação como tônica na vida? É claro e evidente que essa reclamação nada mais é do que as escolhas errôneas que essas pessoas fizeram lá no passado, lá atrás. E aí, então, não reconhece isso. Então, assim, para mim hoje está muito claro, o primeiro passo para mudar é reconhecer. Eu sou isso. Esse é o primeiro passo. Mas é reconhecer mesmo, não é nada de boca para fora. E ao reconhecer isso, eu paro de ficar jogando minhas frustrações para as outras pessoas. Então eu tenho que corrigir isso. Então, se eu fiz escolha errada, a culpa foi minha. A responsabilidade foi minha. Para aí. As outras pessoas não têm nada com isso. Aí onde é que eu quero chegar? Aí quando as pessoas reclamam, dando, continuando nesse exemplo. E aí a gente vai... Aí onde é que eu quero chegar por causa da importância do silêncio. Quando a gente que tem uma experiência de que conseguiu mudar esse olhar e reduziu drasticamente essa coisa da reclamação. A gente quer dar um ponto de vista diferente para tentar ajudar a pessoa, ela não aceita. Fulano, parar de reclamar, papapá, papapá. Não aceita. Isso é ego. E ego que tem que resolver é a pessoa. Quando eu falo isso, tal coisa é ego, e o ego é você que tem que resolver, aí é que a pessoa não aceita. Ela se irrita com a facilidade. Parece que você agrediu ela na alma. Percebe? E aí eu notando isso nas pessoas, eu falei, opa, esse aqui não é o caminho. Aí eu fiz um teste com uma segunda pessoa, com uma terceira, com uma quarta, com uma quinta, e aí eu detectei isso. É melhor a gente ficar em silêncio do que ficar, entre aspas, agredindo as pessoas. Não é que o que eu estou falando é verdade absoluta, não é isso. O que eu falava era compartilhando uma experiência de uma pessoa que tinha 25 horas do dia para reclamar. Né? Que tinha 395 dias do ano para reclamar. Então, em vez de 12 meses, meu ano era de 13 meses. Eu tinha que acrescentar um mês a mais para reclamação. Hoje eu transformei isso. E aí, naquela inocência de querer ajudar as pessoas, compartilhar com as pessoas uma experiência quando você supera uma limitação que existia dentro de você. É óbvio que você quer compartilhar isso com as pessoas, mas eu detectei nesse ano 2023 que 99,9% das pessoas não querem saber disso. Primeiro que isso não gera renda para elas, isso é um ponto. Segundo, é baboseira. Quem é você, seu Zé Ruela, para falar isso ou aquilo? Você não é nada, de fato. Isso aí eu concordo. Com as duas falas que eu detectei nessas experiências que eu tive. A coisa que não gera renda, então não tem interesse, porque não gera renda. Beleza. E segundo, realmente eu não sou ninguém, né? Para falar alguma coisa. Aí foi que minha ficha caiu. Manter o silêncio. Porque ao manter o silêncio, eu preservo a minha imagem,
E também eu deixo nas pessoas a dúvida. E aí que é a grande sacada. Deixar nas pessoas a dúvida de que eu sou ou não um idiota. Então eu estava percebendo o seguinte, que ao compartilhar, ao falar essas coisas, aí eu tirava a dúvida das pessoas. Percebe a sutileza? Então por isso que hoje é fundamental o silêncio. E o paradoxal é isso. Enquanto está todo mundo querendo falar, todo mundo querendo um lugar ao sol nesse mundo digital nosso, nessas redes sociais, eu vou fazer o contrário. Silenciar. Não aparecer. Para preservar a minha privacidade, eu, Getúlio, e também para as pessoas não terem mais dúvida se eu sou ou não um idiota. Mas isso só veio graças a... E aí é a tônica. É o título dessa live. A reflexão. É importante a reflexão. É através dela que a gente vai constatando uma realidade. De que a maioria das pessoas não estão nem aí para o que você está falando. E aí, de novo, essa coisa dos estoicos. Com essa constatação que as pessoas não estão aí para o que você está falando, isso é uma coisa que não está no seu controle. Por não estar em seu controle, o que você tem que fazer? Simplesmente desconsiderar. E aí você volta para a sua vida, para as suas prioridades. E deixa as pessoas com a vida delas, com as prioridades delas. Porque eu também detectei, e já tem um tempo, só que agora eu não vou conseguir cravar com precisão quanto tempo. A questão da jornada, o que eu estou fazendo aqui? A minha jornada é ser feliz. Essa é a minha jornada. Só que para mim ser feliz, eu tenho que passar por um processo, né, de autodesenvolvimento, autoaprimoramento, autoconhecimento. E nesse processo eu vou detectando, e através da reflexão eu vou detectando isso. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa que tem essa jornada, ser feliz. E a cada dia, a cada mês, a cada ano, eu estou apaixonando por esse processo. E ao se apaixonar por esse processo, você vai desconsiderando certas coisas. Uma delas é essa coisa de você ficar falando para as paredes. Isso não tem controle seu, então você tem que soltar, porque o objetivo maior é a sua felicidade. Então percebe o quão maravilhoso esse momento histórico que nós estamos vivenciando hoje, da questão das escolhas, da questão de nos responsabilizarmos por essas mesmas escolhas. Acho que essa é uma das palavras-chave que eu vejo hoje. Fazer nossas escolhas e nos responsabilizar por nossas escolhas. Ao fazer isso, não tem reclamação. Por quê? Porque eu escolhi isso e sou responsável por isso. Se amanhã ou depois essa escolha minha se manifestar e eu detectar nessa manifestação das minhas escolhas que elas foram errôneas, a responsabilidade é minha. Não tenho o que reclamar. Ela é minha. Simplesmente, eu vou ter que fazer o quê? Sentar, reajustar o GPS rumo a essa felicidade
e seguir. Simples assim. Entendeu? Isso pode gerar em alguns, o fulano está sendo egoísta, o Beltrano está isso. Isso aí é a opinião das pessoas e a opinião das pessoas não me interessa. Respeito a opinião das pessoas. Todo mundo tem direito a falar o que quiser, na hora que quiser, como quiser. E a lei assegura que, dependendo do que fala, da forma como fala, as pessoas vão responder por esse ato. A tal da responsabilidade civil no direito. Ótimo. Então eu estou tranquilo quanto a isso. Né? Mas essa questão da autorreflexão, da reflexão propriamente dita, é de você refletir, não de forma imediata, mas chegar a essa constatação. E isso é libertador. Refletir sobre determinado assunto e ver que isso é libertador. Então hoje para mim está muito claro. Silêncio. Não fala mais nada. Não demonstra mais nada. É aconselhável você silenciar e deixar a dúvida pairar nas pessoas. É esse que é o interessante. E lógico, fazer o que tem que ser feito. A minha parte. Que é a minha parte. Que cabe à minha pessoa. E o mundão continua do jeito que está aí. E está tudo certo. O que nós temos que ter em mente é que o mundão está aí e tem eu que estou nesse mundão. E está tudo certo. Só que a gente tem que chegar uma hora também e começar a perceber que a galera não está interessada nesses caminhos que a gente está escolhendo para seguir. E está tudo certo, gente. Está tudo certo. Mas isso só vem com a reflexão. E aí tentar refletir sobre o maior número de coisas que eu puder refletir. E aí eu vou ter uma conclusão mais ampla, uma argumentação mais elaborada para minha pessoa, que é o que interessa. Talvez aí, quando eu faço todo esse trabalho, né, e desse trabalho eu chego nessa conclusão de que é para minha pessoa, exclusivamente para minha pessoa, pode dar a entender para certas pessoas que eu estou sendo egoísta. Tudo certo. Tudo correto. É isso mesmo. Porque eu cheguei à conclusão que o silêncio é a chave para a gente viver feliz nesse mundo em que estamos inseridos atualmente. Isso para mim é fato. Isso para mim está cristalino como água, como a luz do sol. Então, assim, a gente tem uma vontade, mas aí a gente acaba se deparando que existe uma vontade maior do que a nossa. E ao perceber isso, a gente então começa a refletir acerca de. E ao refletir acerca de, a gente consegue perceber que viver ou tentar viver sem reconhecer essa vontade maior, e aí não é que eu estou dizendo porque tem essa vontade maior, eu vou parar de fazer o que tem que ser feito. Não, não é isso. É no sentido assim, se eu negar isso, que tem uma vontade maior do que a minha,
eu estou vivendo num mundo de representação, a Matrix. Mas isso é eu, Getúlio. O restante das pessoas pode ter outra visão, outra concepção, e está tudo certo. Está tudo certo. Para mim, hoje, é isso. Uma vontade maior. E não reconhecer isso é viver na representação. Agora, o que eu tenho que fazer? Aí vem a grande sacada. Não é vontade maior que sobrepõe a minha vontade? Então, o que eu tenho que fazer diante dessa constatação? Desenvolver a minha vontade de potência. Isso só cabe a mim. Então, em vez de eu ficar desgastando, jogando energia fora, igual eu estava fazendo até pouco tempo atrás, eu vou pegar essa energia que eu estava jogando fora, acumular, para canalizar para essa vontade de potência. Vai ser muito mais gratificante para mim. Eu vou ter um ganho muito melhor para mim e desconsiderar o externo. E continuar deixando as pessoas na dúvida de que eu sou ou não um idiota. Esse é o caminho do meio. Procurar desenvolver essa vontade de potência que existe dentro de mim. Potência porque cabe a mim. A vontade é essa pequena, que tem a maior. Então, canalizar essa vontade, potência minha, para viver de forma mais agradável essa coisa maior, que é essa vontade maior. E aí a chave para fazer esse elo é o silêncio. Por isso que eu estou falando da reflexão é importante nesse sentido. Se eu não fizesse essa reflexão, eu não chegaria a esse entendimento que eu tenho hoje. E se vocês pegarem 3, 4, 5 anos atrás, eu teria um outro entendimento nessa mesma área. Meu entendimento lá atrás era aquele entendimento romântico, idealizado. Eu vou compartilhar com as outras pessoas, já que eu consegui fazer essa transformação, por menor que seja, ter parado com a reclamação, etc, etc. Eu vou compartilhar isso com as pessoas. Isso era o entendimento que eu tinha. Mas as oportunidades que a vida vai nos dando, com mais a reflexão e com mais essas micro-realidades que a gente vai pegando no externo, esse somatório, vai fazendo com que a gente avance o nosso conhecimento, nosso entendimento. Por isso, a reflexão. Você pega um evento aqui, um evento ali, uma coisinha aqui, uma fala ali, vai juntando, reflete acerca daquilo e tem esse novo entendimento. Que agora passa a ser o quê? Silencia para o externo, mantém a privacidade, potencializa a minha vontade e segue a jornada rumo à felicidade. E aí se apaixonar pelo processo, e o processo propriamente dito é isso. São essas mudanças, esses reajustes no nosso GPS. Isso é maravilhoso na vida. Mas para isso eu tenho que vivenciar a vida. Eu não posso ficar ou na depressão, ou na ansiedade, ou na indiferença do presente. Aí nada vai se resolver. Nada vai se resolver. Então o primeiro passo é
sou isso, essa é a realidade que eu estou vendo, reflito acerca, concluo que, ao concluir que, eu começo a vivenciar essa conclusão. Porque não adianta nada eu ficar na reflexão, e não pôr isso em prática. Eu tenho que pôr em prática. Né? Igual eu cheguei numa conclusão alguns anos atrás, e que essa conclusão, ao pôr na prática, eu cheguei nessa nova conclusão do silêncio. As pessoas não querem ouvir. Né? Então, assim, que bom que existe esses canais digitais. Né? Que aí a gente vai não só expondo nossos entendimentos acerca dele, mas também a gente vai vendo, para e passo, as transformações. Era assim, está assim e vai se tornar assim. Essa dialética, para mim, é outra grande ferramenta, principalmente nos dias de hoje. A dialética com a crítica. Fundamentais hoje para mim. E a coisa da jornada. Para fechar, sabendo que o que eu não tenho controle, eu simplesmente solto. Não tenho o que fazer. Acho que isso que é a grande tônica hoje. Era isso. Até.